no versículo 20. Glória a Deus. Obrigado ao Ministério de Louvor. Aleluia. Aleluia. Pode glorificar, meu irmão. Pode glorificar. Aleluia. Diz a palavra de Deus. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, com grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, com grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Amém. Os irmãos podem se assentar. Lerei somente isso. Também não me alongarei muito, os irmãos fiquem tranquilos, porque eu sei que os irmãos também, muitos aqui acordam cedo para ir para os seus trabalhos. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida do Carlos de Bazan, sua esposa, dos demais irmãos também, que conseguiram passar por essa provação tão grande desse Covid. Minha esposa também teve, graças a Deus, ela tem bronquite asmática, e Deus assim nos guardou, e ela também passou muito bem, ficou tranquila, não teve problema respiratório, graças a Deus, porque se ela vai ser entubada, seria um grande problema para ela, para a minha família também, né? E graças a Deus deu tudo certo. Então estamos felizes com o Senhor. Fico feliz também pelo pastor Ricardo, que foi um dos pastores que quando eu cheguei aqui, eu fui à igreja dele, primeiramente, antes de vir para a Assembleia, e lá visitei, e ele foi muito bem recebido, um grande homem de Deus. Que Deus abençoe a vida dele tremendamente. Amém, amados? Glória a Deus. Já quero aqui começar essa palavra muito simples e eficaz da palavra de Deus, dizendo que os obreiros que estão aqui em cima, os obreiros que foram levantados pelo Senhor, nenhum de nós caímos de paraquedas. Todos nós, para sermos obreiros da casa do Senhor, para pregar a palavra de Deus, todos nós que oramos, que jejuamos, que buscamos ao Senhor, que estamos na presença do Senhor, passamos por grandes processos antes de chegar até aqui. Eu costumo dizer que nada é fácil, nada é fácil. Quando as pessoas falam, isso é fácil. Não, nada é fácil, nada é fácil. As coisas são sempre conquistadas à força. Até o próprio reino de Deus, ele é conquistado à força. E para ser um grande obreiro, para ser um obreiro da casa de Deus, nós temos uma história. Todos os obreiros que estão aqui presentes têm uma história a contar. Não estão aqui por acaso, não estão aqui à toa. Uns passaram por provações muito grandes, lutas muito grandes, uns vieram da bebida, outros vieram das drogas, mas graças a Deus, Deus deu oportunidades deles estarem na presença do Senhor e pregar a sua palavra. E eu fico feliz porque Deus é um Deus que transforma o homem. Assim como Ele transformou a minha vida e transformou a vida de muitos colegas e amigos meus que ali no Rio de Janeiro estavam, Ele também transformou a sua e vai transformar os dos seus familiares que não estão na presença do Senhor e que precisam buscar a presença do Senhor. Deus, graças a Deus, é um Deus que transforma o homem totalmente, que faz uma mudança radical no homem. Ele pega o homem de um jeito e coloca o homem de outro jeito totalmente diferente, no jeito que as pessoas olham e falam, é ele realmente? Não acredito, esse cara mudou. Eu acredito que tenha sido assim com você. Eu lembro que quando eu me converti, eu resolvi aceitar Jesus, receber Jesus na minha vida como Senhor e Salvador verdadeiramente, ninguém acreditava em mim. Ninguém dava crédito. As pessoas falaram, vai dar um dia, 2 dias, vai durar um mês. E eu ali resistindo. Eu passava pelos meus amigos que estavam bebendo e eles ofereciam bebida. Eu passava pela igreja católica e eles falavam, e agora ele é dos Bíblia. Ninguém dava crédito ao ministério, ao meu ministério, o ministério que Deus havia colocado em minhas mãos. Verdadeiramente, ninguém dava crédito à conversão que Deus havia feito na minha vida.
Mas Deus verdadeiramente, Ele muda o homem. E como Ele te mudou, meu amado, não se preocupe, porque Ele vai mudar aquela pessoa também que você está buscando por ela. Ele vai mudar o teu irmão, vai mudar o teu pai, vai mudar a tua mãe, Ele vai mudar a tua esposa, vai mudar teu marido. Ele é um Deus que faz coisas tremendas. Eu vou te dizer, eu não posso mudar ninguém. Eu não tenho poder para mudar ninguém. Mesmo porque eu costumo dizer que pessoas não mudam pessoas. Apenas o Espírito Santo é capaz de mudar a vida do homem. Você pode dar um glória a Deus, porque apenas o Espírito Santo tem poder suficiente para transformar o homem. E essa passagem nos conta a história de um grande missionário do Senhor. Uma pessoa que se transformou num grande missionário e pregador da palavra de Deus, propagador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que, para que ele chegasse a esse ponto, ele passou por uma grande luta na sua vida. Porque vejo eu que ele tinha um grande problema, porque ele era um endemoniado. Ele era uma pessoa que havia, de certa forma, dado alguma oportunidade para o inimigo, aberto alguma brecha para o inimigo. É fato que no livro de Mateus, a palavra nos afirma que eram 2 demônios, mas Marcos e Lucas falam que era apenas um demônio, né, de Gadareno. Mas o fato é que esse homem, ele estava endemoniado e de uma forma tal que ele morava em cemitério. Ele gostava de ficar em cemitérios, no meio dos mortos. E ele também tinha uma especificação muito grande, porque em Mateus fala que ele era tão feroz que ninguém passava pelaquela localidade. Ou seja, está dando um pouquinho de microfonia aqui. Ou seja, e de eco. Ou seja, ele não deixava que ninguém passasse. Aqui é como se fosse o território dele, isso aqui. É como se fosse, não é, mas é como se fosse um território dele. E ninguém passava por perto daquilo. Era como se ele fosse dono daquela área. Mas Jesus, após um grande milagre feito, quando ele passa pelo mar e acalma o mar e o vento, ele para nessa cidade, lá de Gadara, e ao descer, a Bíblia não relata, mas eu acredito que Jesus tenha ido para aquele lado e tenham falado, não vamos para aquele lado, vamos por aqui, porque ali não podemos passar. Mas por que não se pode passar? Eu estou conjecturando, tá, irmão? Mas por que ali não se pode passar? Ele falou, porque ali tem um demônio feroz, e quem passa ali, ele pega. Vamos por aqui que é mais seguro. Mas só que eu quero te dizer uma coisa nessa oportunidade, que Jesus, o Deus que você serve, ele passa por lugares que ninguém consegue passar. Ele é um Deus tremendo, meu amado. Você pode ver uma pessoa com câncer, o médico não consegue resolver. Jesus vai lá, passa e resolve. Uma pessoa com Covid, o médico não consegue resolver. Jesus vai lá e resolve. Uma pessoa com uma doença incurável, ninguém consegue resolver. Jesus vai lá, passa e resolve. Um casamento que acabou, ninguém pode resolver. Jesus vai lá, passa e resolve. Ele passa por lugares que ninguém pode passar e resolve problemas que ninguém consegue resolver. Se você tem algum problema, meu amado, que você não consegue resolver, eu quero te dizer nesta oportunidade, Jesus Cristo, Filho de Deus, está aqui nesta noite e Ele vai resolver essa tua causa. Ele é o Deus que faz dessa forma. Ele vai no problema mais difícil. Falaram, Jesus, vamos por aqui que é mais tranquilo. Não, vamos por aqui, porque eu tenho que mostrar que eu sou Deus, que tudo posso e que tudo faço. E ele foi para aquele caminho. E chegando naquele caminho, eu fico feliz, porque quem anda com Jesus tem experiências maravilhosas. Aqueles homens andavam com Jesus e eles aprenderam muito. Eu te aconselho, se você quer aprender muito,
Ande com Jesus, meu amado. Experimente dele. Porque você vai ter um aprendizado diferenciado de todos os outros. Porque Jesus faz te passar certas coisas, certas situações, que você fica, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Jesus faz passar por umas provas que você fica assim, meu Deus do céu. Não vê como é que eu fiquei aí no CTI internado? Quase morto. Para a UPA internado. Fiquei na UPA primeiramente, o apóstolo foi me visitar. Eu morto lá, usando fralda. Quase sem vida. Desacreditado pelos médicos, talvez. O apóstolo falou, vamos orar porque o pastor Walter está muito ruim. Fui para o CTI. Fiquei muito ruim. Mas Jesus, Ele faz coisas que ninguém entende. Coisas que você não pode fazer. Para você, você pode pensar, esse é o fim, não tem mais jeito. Mas para Deus, Ele está falando, tem jeito sim. Eu tenho jeito para essa situação. E esses homens andavam com Jesus. E eu fico muito feliz, porque eles tinham experiências grandiosas. E eles começaram a andar com Jesus aqui, logo após ter a experiência do Mar Bravio. Eles andam com Jesus e conseguem ver essa situação, esse endemoniado. E aí quando eles passam, Jesus vê aquele demônio, ou melhor, aquele demônio vê Jesus e vem correndo e o adora. Esse é um culto de adoração, meu amado. Se os demônios adoram Jesus, por que nós não vamos adorar? Se os demônios se prostram aos pés do Senhor e adoram, nós também temos que levantar as nossas mãos e glorificar o nome de Deus. Nós temos que reconhecer que, como Jonathan disse, Ele é suficiente para a nossa vida. Ele é um Deus suficiente. Nós temos que acreditar nisso, meu irmão. Você, sem Jesus, não é nada. Mas com Jesus eu posso te dizer, você saltará muralhas, vencerá exércitos, será mais que vencedor, você pode ter certeza disso. Com Jesus, meu amado, você passa a ser um ser diferenciado nesta terra. Você pode ter certeza disso. E aqueles homens começam a ver isso, essa cena. Esse endemoniado chega, se prostra diante de Jesus. E ele fala, ele começa a adorar ao Senhor. E o Senhor falou, começou a expulsar aquele demônio. E você pensa que expulsar demônio é fácil? Para Jesus foi muito fácil. Mas eu lembro da primeira vez que eu fui expulsar um demônio, Jesus Cristo. Eu estava na porta da igreja lá no Rio de Janeiro, e aí na portaria, e de repente veio uma mulher, e quando ela veio, ela estava maltrapilha e tudo, e eu falei, olha, eu não posso te dar dinheiro não, mas não estou autorizado. Mas eu posso orar pela senhora, a senhora aceita? Ela, pode orar. Quando eu botei a mão dela e orei, o endemônio ficou endemoniada. Começou a se contorcer no chão. E eu, novo convertido, ali naquela portaria, não tinha muito tempo de crente, eu fiquei, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? Aí fiquei perdido mesmo, eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço aqui? Aí tinha um rapaz chamado Eric, que era da juventude, eu falei, Eric, vem cá, me ajuda aqui. Aí ele veio, ele, não, calma aí, vamos volta. Foi lá, não é assim, ó, vamos lá, sai, Jesus começou, clama aí, a gente começou a clamar. E aí foi aquele demônio, saiu daquela mulher e foi embora. Mas depois disso também, meu amado, não teve demônio que parasse diante de mim. Já expulsei demônio aqui no salão, já expulsei demônio lá na rua. Não tem conversa mais. Acabou, meu amado. Eu aprendi que a força não está em mim, a força está em Deus. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E quando você passa a entender isso, que a força não é com a força dos teus braços que você vai vencer, mas sim com a força do Senhor, você vence qualquer batalha. Qualquer batalha, não tem nada que se levante diante de você, você vence. E aqueles homens olharam, e Jesus foi,
começou a expulsar aquele demônio. Expulsou aquele demônio. Mas só que existem pessoas que não ficam alegres em ver a libertação de alguém, porque dão mais valor a coisas do que pessoas. E eu quero te dizer, meu querido, não dê mais valor a coisas do que pessoas. O meu filho vai para a escola, meu filho Gabriel, e ele vai de bicicleta todo dia, né? Porque o período que eu fiquei sem carro, eu comprei uma bicicleta para ele, e ele começou a ir para a escola de bicicleta. Ele estuda lá no centro de Araruama. E aí ele pegava, saía de casa, ia. Quando ele ia voltar, eu mandava sempre uma mensagenzinha com as instruções para ele. Número 1, número 2, número 3, número 4. E eu falava para ele, Gabriel, quando vier, avise. Quando vier, não, venha pelo lugar mais seguro, pela beira da praia. É mais seguro. Não pare para conversar com ninguém. E E aí, no final dizia assim, lembre-se, as más conversações corrompem os bons costumes. Eram instruções. Instruções que eu dava a ele, para que ele, ou que dou a ele até hoje, porque de vez em quando eu pego e copio aquilo e colo, para que ele não venha a seguir o caminho errado. E Jesus, ele expulsando esse endemoniado, fazendo essa tão grande obra, essas pessoas começam a dar valor mais a coisas do que pessoas. E uma das coisas que eu coloquei foi isso também, que eu me lembro. Eu falei, se for assaltado, caso você for assaltado, não reaja. Coisas se repõem, pessoas não. Eu escrevi para ele. E ele sabe disso aí, eu já fico com essas mensagens da live que eu mando sempre. Para ele não reagir a nenhum assalto, não fazer nada. Fica na dele. Já levaram o telefone dele. Deixa levar. Deus dá mais, Deus tem mais para dar. O inimigo toma com uma mão, Deus dá, meu amado. Se você crê no Senhor, se você estiver andando na presença de Deus, Deus vai repor tudo aquilo que foi tomado das tuas mãos. Tudo aquilo que roubado foi, meu amado, Deus restituirá. Pode ter certeza disso. Não fique preocupado. Aí, Jesus expulsa aquele demônio e as pessoas começam a se preocupar mais com porcos do que com a vida daquele endemoniado. Aquela pessoa que houvera sido liberta pelo poder de Deus. Nós temos, mais uma vez eu vou falar, que dar valor às pessoas. Não pense somente nas finanças. Eu vejo que tem um vizinho meu lá, que ele cuida mais do carro do que da família. Todo dia de manhã, ele joga água no carro, limpa o carro, e eu falo, parece que ele cuida mais do carro do que da família. Tem um cuidado com o carro tremendo. Meu carro está lá, eu não lavei até hoje, meu carro. Comprei o carro, mas nem lavei ainda. Porque eu prefiro dar mais valor à minha família. Porque a família é a base de tudo, meu amado. Se a tua família for destruída, você pensa o quê? Você vai ficar um bagaço. Por isso a necessidade de você manter a tua família de pé. Ter cuidado com aquelas pessoas que estão ao seu lado. Ter cuidado com o seu filho, ter cuidado com a sua esposa, ter cuidado com o seu marido, ter cuidado com o seu cunhado, ter cuidado com a sua sogra, que também é família. E nós vemos isso lá em Pedro, porque Pedro, lá quando Jesus curou a sogra de Pedro, que ela também faz parte. É importante também. Muita gente bagunça com as sogras. Fala, gosto da minha sogra longe de mim. E minha sogra é boa porque ela mora lá não sei aonde. Mas ela é importante. Jesus, ele foi lá e curou a sogra de Pedro. E aí nós temos que dar mais importância às pessoas do que às coisas. Então Jesus, ele cura e aqueles homens começam a criticar Jesus, porque os demônios entram nos porcos e se lançam no abismo. Os porcos morrem, certa verdade, certamente,
e o lucro daqueles homens se vai. Mas nenhum lucro é mais importante do que a família. Repito, nenhum lucro é mais importante do que a sua família. A sua família sempre será mais importante. E aqueles homens nem querem saber daquele camarada que foi livre. Aquele homem é liberto pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, e agora ele começa a caminhar até Jesus para fazer uma pergunta que certamente ele já saberia a resposta. Ele disse: Senhor, deixa eu ir contigo. Ele começa a sentir o desejo no coração de andar com Jesus após aquela grande obra que Deus havia feito em sua vida. Eu não sei se você é agradecido a esse ponto, ou você que está assistindo é agradecido a esse ponto, mas veja bem o que Jesus já fez por você, meu amado. Veja bem, pense bem, tudo que Jesus já fez por você. Quantos livramentos Deus já te deu. De quantas situações Deus já te tirou. Veja bem, meu amado, isso não é motivo para seguir ao Senhor? Isso é motivo, não, meu amado, para você parar e falar: Senhor, eu nunca mais te deixarei, eu quero andar ao seu lado. Muitas pessoas estão aí, se desviando do caminho de Deus por coisas bobas. Por causa de fofocas, por causa de uma palavra, porque não ficaram satisfeitos com alguma coisa. Mas veja bem o que Jesus já fez por você, a família que Ele te deu, veja a saúde que Ele te dá, meu amado. Veja bem a casa que você tem, pode ser não ser um casarão, mas você tem uma casa, muitos não tem. Você tem, às vezes, um sapato e muitos não têm. Você tem uma calça, muitos não têm. Nós temos que começar a ver as coisas mínimas que Jesus faz pela gente. Você tem lá, uma escova de dente. Muitos não têm, meu amado. Jesus tem feito grandes coisas por você. E isso é motivo para nós agradecermos em todo o tempo ao Senhor e deixarmos crescer no nosso coração esse desejo de segui-lo. Eu, quando oro, eu oro ao Senhor e eu agradeço pelos sabonetes que eu uso. Eu agradeço a Deus pelas escovas de dente que eu uso. Agradeço a Deus por poder ir ao banheiro, porque muitos, meu amado, não conseguem nem ir mais ao banheiro. Agradeço a Deus porque eu estou de pé, porque eu estou andando. Muitos não podem fazer, meus amados. E nós temos que ser agradecidos ao Senhor. E nós temos motivos para andar na presença dEle. E eu tenho certeza que você tem motivo para andar na presença dEle. Eu não sei se tem alguma pessoa aqui que se desviou, que saiu da presença de Deus por algum motivo. Você tem motivo para andar na presença de Deus. Os motivos que se tiraram da presença de Deus são mínimos perto do que o Senhor já fez por você. São mínimos. Você que está assistindo aí, meu amado, se você saiu dos caminhos do Senhor, saiba que os motivos que te tiraram do caminho do Senhor são mínimos perto das obras que Deus já fez na tua vida. São pequenos. Deus faz grandes obras na nossa vida. E Ele, após essa pergunta a Jesus, é claro que Jesus teria um prazer imenso de tê-lo ao seu lado. Mas o mais importante de tudo, mais importante que tê-lo ao seu lado, é que Jesus já tinha o seu coração. O coração dele já pertencia a Jesus. Ele já tinha esse desejo no coração de andar na presença de Deus. E Jesus sabia muito bem que onde ele estivesse, Jesus estaria com ele. E Jesus vira e ordena a ele a um grande cargo de missionário. A um grande cargo de missionário. Jesus vira e fala: olha, você não vai me seguir. Eu vou fazer algo melhor contigo. Melhor que me seguir. Você vai falar de tudo que aconteceu contigo. Veja bem, você vai falar do teu testemunho. Do que Deus fez na tua vida. Você vai falar tudo como Deus te transformou.
como Deus mudou a tua história, como Deus fez você crescer na vida, como Deus te prosperou. Você só vai fazer isso. E fala que isso tudo que foi feito foi graças à presença de Deus. Fala que isso tudo que você aconteceu contigo não foi mérito seu, foi mérito da tua presença, da tua caminhada com o Senhor, da presença que está em você. O dia que nós entendermos, meus amados, que tudo que nós temos, que tudo que nós fazemos não é mérito nosso, o nosso carro não é mérito nosso, a nossa casa não é mérito nosso, nada que fazemos é mérito nosso, nosso emprego não é mérito nosso, mas é tudo porque a presença do Senhor está conosco. Tudo que temos é porque a presença do Senhor está conosco e ela é suficiente para a nossa vida. Por isso, meu amado, eu quero já terminar essa palavra te falando que ande na presença do Senhor, seja um missionário, use aquilo que Deus te deu. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Mas você tem um testemunho, você tem uma vida com Deus, que se você falar para alguém, alguém vai ter a sua história transformada pelo que Deus fez na tua vida. Que você caminhe na presença de Deus, sem sair, sem olhar para a direita ou para a esquerda. Você que é desviado, talvez esteja assistindo, ou melhor, que se afastou da presença de Deus, esteja assistindo, ou está aqui, esteja assistindo, ou não recebeu Jesus na tua vida, esteja assistindo. Eu te aconselho, venha para a presença de Deus e lembre-se, tudo que você tem, tudo que você é graças à misericórdia do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida com essa palavra. Termino aqui essa palavra e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Apóstolo Carlos Bastos.